E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, vou falar sobre um anime que, apesar de ter alguns problemas de roteiro, eu gostei muito dele. E acho que ele tem uma ideia muito única e criativa, que talvez você goste. O anime da vez é Naji no Azukara. O anime de belíssimos cenários e belíssimas trilhas sonoras numa vibe marítima. E também dramático pra caramba, meu Deus, viu? Sim, se você tá procurando um anime que possui um drama exageradíssimo, saiba que clicou no vídeo certo, porque isso aqui tem de sobra nesse anime, hein? Aqui vou comentar sobre o que eu achei do anime, se recomendo ele, suas qualidades e defeitos. A propósito, quero agradecer pelo sucesso que foi o vídeo de Hellgirl. Eu de verdade não esperava que aquele vídeo fosse furar a bolha aqui no canal, ainda mais por ser um anime pouco falado hoje em dia. Mas graças a ele, minhas views e inscrições subiram muito mais rápido. Acho que essa é a vantagem, né, de fazer um vídeo do que gosta, sem esperar nada em troca e sem botar altas expectativas nele. Muito obrigado a todos vocês que curtiram, se inscreveram e comentaram, lógico. Isso me deixou muito feliz, e é um tipo de vídeo que eu adoro fazer. E obrigado, Jigoku Shoujo, tu me fez passar muita raiva, mas é graças a você que eu consegui alcançar algo novo aqui, né? Mas diferente do vídeo que eu postei sobre Hellgirl, nesse aqui eu já não vou xingar, porque ele é um anime bem mais leve do que aquele. Meu, nossa, eu nunca falei tanto palavrão no vídeo, nossa, eu não tava nem me conhecendo quando eu vi aquele vídeo. Mas enfim, sem mais demora... Mas sem mais demora, vamos ao vídeo. Então, vamos lá. Naji no Azukara foi lançado na época onde o estúdio P.A. Works estava em seu auge, em alta visibilidade depois do sucesso estrondoso que o estúdio conseguiu com o anime original de Jun Maeda, Angel Beats. Naji no Azukara foi ao ar em 3 de outubro de 2013 até 3 de abril de 2014, totalizando 26 episódios. Também teve um mangá que veio no mesmo ano do anime, com alguns meses de antecedência, que durou até 2016, com 6 volumes. E bom, a premissa da história é muito interessante, e eu diria que até quem criou o roteiro desse anime tem uma boa capacidade de imaginar um mundo alternativo, com outras possibilidades. A história do anime se passa numa era remota alternativa, onde havia tantos humanos na superfície da Terra, quanto nas profundidades do mar. Ao nascerem no mar, eles são protegidos pela Ena, que nada mais é do que uma espécie de escama que permite que eles vivam tranquilamente na água, podendo respirar como se fosse um cidadão na superfície. Porém, aos poucos, a população foi diminuindo, já que pessoas do mar passaram a se interessarem pela vida na Terra, seja por causa de relacionamentos amorosos ou outras coisas, deixando então a espécie marítima cada vez com menos descendentes. O que mais pra frente, no final da primeira metade da história, iria ser cobrado. E eu diria que o lado do povo do oceano lembra até a situação do Japão hoje em dia. E essa falta de descendentes, como vocês podem imaginar, acabaria se tornando um problema. A história gira em torno desses 4 personagens, sendo Hikari Sakishima o protagonista explosivo mais super protetor da trama toda, a ingênua e amorosa Manaka Mukaido, a preocupada e indecisa Shizaki Hiradaira e o calmo e sensato Kanami Izaki. E ambos os 4 tiveram sua escola fechada e são obrigados a estudarem nas escolas da superfície. E como toda história de 2 mundos diferentes, a princípio rola preconceito dos 2 lados, e ambos os lados são julgados por cheiros de criaturas de seus habitats. Mas conforme os episódios avançam, eles vão se adaptando e fazendo novas amizades. E bom, aqui eu basicamente falei de como a história começa a se desenrolar. E bom, a primeira coisa que você precisa saber desse anime é que aqui tem muito triângulo amoroso mesmo. Ou até mesmo quadrado amoroso, se for contar os personagens de fora do grupo principal. E se você pensa em assistir esse aqui esperando algum romance, talvez você acabe se decepcionando. Porque nesse anime, se já não basta o triângulo amoroso que começa, ele ainda muda, mas continua. Ué, muda e continua? Como assim? Tipo, ó, lá vai o spoiler aí, tá? Vou ter que falar um pouquinho, senão vocês não vão entender. Mas vocês estão avisados.
O Hikari gosta da Manaka, que gosta do Tsumugo, que gosta da Shizaki, que gosta do Hikari. Aí tem o Kanami também, que gosta da Shizaki. É um triângulo quase infinito que não tem fim, meu. Aí depois mais pra frente muda algumas coisas, mas a progressão é quase a mesma. Então se vocês são acostumados a acompanharem animes de romance que não enrolam, ou é focado em relações correspondidas, e também gostam de shippar, já vou avisando que esse anime pode ser um estraga-prazer do caramba. Talvez o seu personagem favorito aqui não vá ficar com quem você gostaria. Não porque não tem romance, mas sim pela incapacidade dos personagens de se decidirem. Ah, mas então não tem nenhum casal que acaba junto? Bom, eu diria que sim, que tem alguns personagens que apesar de não ficar explícito de que eles estão namorando, eles ainda confessam sentimentos de amor correspondido. E isso dá a entender de que eles ficaram juntos sim. Ou seja, se você shippar eles, talvez isso lhe satisfaça. Não vou falar qual é para não estragar a sua experiência. Mas também tem triângulo amoroso que mira na mesma pessoa. Ou seja, se você preferia que fosse com a outra garota ou garoto que gosta da mesma pessoa, um deles vai sim ser rejeitado. E isso até eu fiquei com raiva em alguns momentos, porque eu tinha minha torcida também. Mas conforme fui avançando os episódios, vi que foi surgindo novas relações e fui deixando de shippar uns pra shippar com outros. E o que falar do drama? Meu Deus! Pensa no anime exageradamente dramático, hein? E não falo brincando não, tudo nele é exagerado. É exagerado nos sentimentos, nos gritos, nos choros. Eu diria até que essa é a maior característica desse anime. Não é necessariamente algo ruim, mas sim exagerado. Estejam preparados para ver por vários episódios os personagens virando as costas e saindo correndo depois de alguma revelação. Mas isso até que dá pra entender um pouco, né? Porque eles são pré-adolescentes de 14 anos. Mas mesmo assim tem uma hora que cansa. E devido à época que o anime foi lançado, ele entra em clichês de muita enrolação e problemas que poderiam serem resolvidos com um bom diálogo, sabe? E falando da construção de mundo, eu acho a construção de mundo desse anime magnífica. Ele possui uma temática bem interessante sobre pessoas vivendo dentro do mar e como poderia ser essa vida marítima, nos levando a imaginar como poderia ser a sensação de tirar os pés do peso da terra e poder nadar livremente por aí, e andar quando tiver vontade, no meio de toda aquela beleza azul da profundidade do mar. É algo bem parecido com poder voar pelas nuvens, só que aqui é nadar pelo mar. E eles também possuem suas próprias tradições, e tem uma lore por trás daqueles que abandonaram o mar, para ter uma vida na terra, onde o deus do mar, como punição a eles, trouxe provocações como praga, e ainda condenou eles a lutarem pela água, os levando a fazerem sacrifícios em pequenos barcos ao deus do mar, sendo realizados em cerimônias. Meu, é um negócio muito insano. E esse tipo de construção lembra até os universos de One Piece, pois em One Piece cada uma das ilhas tem sua própria lore e tradição única, e eu fico até pensando que Naji no Azukara poderia ser um anime até mais longo. Ele tinha potencial de durar mais tempo e explorar melhor esses detalhes. Não apenas isso, mas também explorar melhor a relação dos personagens. Ele tem uma construção muito rica. Eu confesso que tive algumas dúvidas bobas como a falta de tubarões e baleias nesse mundo. Será que eles foram extintos? Ou o povo mora em parte do mar que é a prova de animais maiores? Isso nem chegou a ser explicado no anime. E sinceramente não sei se eu agradeço ou não, porque a talassofobia bateu forte aqui, hein? É um risco de infarto alto. Mas ainda assim, acho que é algo que poderia enriquecer ainda mais esse universo. As trilhas sonoras desse anime são majestosas de lindas. Elas combinam perfeitamente com a atmosfera marítima do anime, e combinam perfeitamente com a situação do momento. E até mesmo se pode distinguir a diferença de sensação de quando está na superfície e dentro do mar. Quando os personagens estão dentro do mar, é o mesmo som de quando mergulhamos, ou pelo menos é parecido. Sabe aquele som calmo e tranquilo? A direção teve muito capricho a esses detalhes. É algo lindo e fascinante de ver. E os cenários desse anime são tão belos que poderiam servir para enfeitar as telas do PC ou da televisão. É sem dúvidas um dos animes mais belos visualmente que eu já vi. O enredo do anime também é muito interessante. O enredo gira muito em torno dos pensamentos dos protagonistas, especialmente da Manaka, que na minha visão é a alma do anime,
e a principal causa dos momentos mais impactantes da história. E ela é importante tanto na primeira parte quanto na segunda parte, e o anime faz um excelente trabalho em passar a sensação do perigo e de que algo vai dar ruim. Os episódios 12 e 13 mostram isso muito bem, deixando a gente na curiosidade sobre o que aconteceu com os personagens, se eles voltam ou não voltam, e novamente a trilha sonora por trás da situação age com muita maestria. E a propósito, preciso dizer que esse anime também tem time skip. Enquanto a primeira parte da história foca mais no povo do mar e nos 4 protagonistas indo para a escola e conhecendo a vida na superfície, a segunda parte foca mais na superfície, no pós-consequências gerados na primeira parte. E personagens que não ganharam tanto destaque na primeira parte acabam sendo mais importantes na segunda parte, como a Miuna e a Sayu, principalmente a Miuna. E agora falando um pouco dos personagens da história, eles são bem carismáticos. O Hikari é o protagonista. Eu confesso que eu achei ele bem irritante na maior parte da história. Na verdade até o final. Porque ele é um personagem bem cabeça quente e também é bem rebelde. Mas com o tempo eu fui me apegando mais nele e até entendendo o personagem. Eu continuei achando ele chato, mas conforme a história avança ele vai ganhando mais maturidade. A Manaka é uma das minhas personagens preferidas do anime. Alguns acham ela irritante, mas na minha visão, ela é uma das personagens que mais movimenta a trama. E sem ela, muita coisa deixaria de acontecer. Ela também tem momentos bem engraçados, como a parte que ela provoca de propósito o Uroku, que é o imperador do mar, só para ele amaldiçoar ela de novo depois que a maldição saiu, porque o Tsumugo tinha gostado do peixe que foi colocado na perna dela, e ela tava tendo uma queda por ele. E é uma das personagens mais... ai, eu tô lembrando daquela cena, eu rachei demais quando eu vi aquilo, meu. E ela é uma das personagens mais carismáticas do anime, e a doçura e ingenuidade dela me ganhou muito. E ela é a principal responsável por boa parte das causas do anime. A Shizaki, eu desenvolvi uma relação de amor e ódio por ela. Ao mesmo tempo que eu acho que conseguia entender os sentimentos dela sobre o medo das mudanças, e de tudo não ser como era antes, e a inveja dela pela Manaka em alguns momentos também. Tinha momentos que eu achava ela irritante, nossa meu, a mesmice dela de revelar os sentimentos verdadeiros dela. Tinha momentos que eu assistindo botava até a mão na cara, por causa de algumas decisões que ela tomava, e dava vontade de entrar no anime e chacoalhar ela, de tanta raiva que ela me fazia passar. Mas ao mesmo tempo, ela é uma das personagens mais humanas do anime, e é compreensível alguns pensamentos dela. E por causa disso, ao mesmo tempo que ela me tirava do sério, eu conseguia me colocar no lugar dela. Especialmente porque ela ainda era só uma garota de 14 anos, e eu já pensei em alguns momentos como ela, né? Então por isso quem sou eu pra julgar ela? Agora falando no meu personagem favorito, e na minha opinião é disparado o melhor personagem da história, o Kaname. De início eu não tinha muitas expectativas no Kaname. Eu até achei que ele seria um personagem bem figurante na história. Mas quando veio aquele episódio que ele se confessou pra Shizaki, ali ele já tinha me ganhado. Mas ele também é o personagem mais maduro e lúcido nas palavras dele. E não tem medo de falar o que ele pensa. Mas ele é um personagem muito sensato e ao contrário dos outros personagens, ele não é dramático e não se envolve em problemas que não é dele. Mas também é muito calmo e educado. E ele me ganhou de vez na parte que todos eles estavam lá fingindo que estava tudo bem. E ele fez o Hikari se confessar pra Manaka. E eu acho que ele foi também um dos personagens mais injustiçados da história. E ele é um dos motivos principais da Shizaki me fazer passar tanta raiva, já que a garota nem sequer deu uma resposta sobre a declaração dele, e nem ao menos falou um obrigado a ele por ter salvo ela e quem ela no futuro iria amar. Mas felizmente mais pra frente na história aparece a Sayu, que de início eu achava que seria só uma pirralha irritante, mas na segunda metade ela também virou uma das minhas personagens preferidas, e me ganhou muito. Mas assim como a Manaka, eu acho que o Kaname também conseguiu causar um bom impacto na história em alguns momentos, e movimentar a trama. Toda vez que ele abria a boca, eu aplaudia ele, porque ele mandava real e tinha a melhor visão da situação. Ele não só foi meu personagem favorito do anime, mas também no geral de vários animes que eu já assisti. Mas ainda assim, ele é um dos personagens mais subestimados dentro do anime, e pouco compreendido. E também tem a Miuna, que na minha opinião, é uma das personagens mais bem escritas dentro da história, e tem um bom desenvolvimento. Acredito que ela passa por situações que muitas crianças passam,
dessa dos pais se separarem ou infelizmente um dos dois falecerem e a criança precisar aceitar e se adaptar ao novo membro da família, seja padrasto ou madrasta. A Miúna passa por situações assim. E agora, minha conclusão. Nage no Azukara vale a pena? Com certeza vale, se você quer uma história com uma proposta diferente, num ambiente que você não é acostumado a ver em vários animes. Se você quer ver Chororô, nesse anime tem muito, ele não vai te decepcionar. Ele também tem sim romance, e não é como se nenhum casal ficasse junto, sabe? Eu gostei bastante da história. Lógico, ela tem sim seus pontos baixos que me irritaram. Como a mesmice dos personagens, a forma de como o Hikari queria alguma coisa e ele conseguia com extrema facilidade, e nem mesmo o poder do deus do mar conseguia impedir ele, como se fosse o clássico poder da amizade em protagonista com a personalidade parecida com a dele. Lógico, algumas ações dele geraram sim consequências na trama. Isso foi muito bom, olha, tem um lado bom. E eu também acho que a ideia de inovar e mudar os sentimentos deu uma perdida no final, já que o Hikari amava a Manaka e esses sentimentos permaneceram até o final, sendo que teve uma outra garota que gostava dele também. E o anime trabalha muito em cima da questão da mudança. E rola de fato mudanças na história, mas tem alguns momentos que eu acho que isso deveria acontecer, mas não aconteceu. Mas conforme vocês forem assistir esse anime, todos os personagens em algum momento vão ganhar espaço em você, pois os personagens são muito interessantes e carismáticos. Alguns são muito identificáveis também. Como eu disse mais atrás, só não espere muita coisa do romance, e sua experiência vai ser muito bacana. E bom, diferente do vídeo que eu postei de Jigoku Shoujo, em Nage no Azukara temos ambientes mais claros, lindos e agradáveis de se admirar. É uma história que tem sim seus momentos emocionantes e de lágrimas, mas no geral, o foco dela não é 100% o romance e o drama, e sim sobre o mutável e o imutável. Personagens tendo que abrir mão de certas coisas por outras coisas, a amizade, o medo de perder, tudo isso é trabalhado no anime. E o final dele é bem emocionante, eu gostei. É um anime muito gostosinho de acompanhar. E eu acho que até ele poderia ter durado mais tempo, sabe? Do que ele realmente durou. E eu vou elogiar novamente os belíssimos cenários desse anime, meu Deus. Pois se um dia eu fizer um vídeo listando os animes com cenários mais lindos, pode apostar que esse anime vai aparecer na lista. Então é isso aí, caritos mortais, aqui vou ficando e até a próxima.